próxima semana. Obrigado, um abraço, tenha uma ótima quinta-feira. Ok, vamos retornando. Minha internet caiu, por isso que eu demorei um pouquinho mais do que vocês a conseguir voltar, tá? Mas acho que agora ela tá estável. Vamos fazer a inversão de tela de novo. Então, como eu estava dizendo para vocês, quando nós vamos a um cardiologista, é muito comum ele fazer perguntas sobre o nosso histórico familiar. Ele vai perguntar, existe caso de cardíaco na família? Alguém que tem pressão alta? Alguém que já teve infarto? Então, quando a gente vai a um psicólogo ou a um psiquiatra, é comum a gente perguntar se alguém na família já teve algum transtorno psiquiátrico ou algum problema psicológico. Alguém na família já teve depressão? Alguém na família já internou no hospital psiquiátrico? Alguém tem algum diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia, de borderline? Então, a gente pode fazer essas perguntas, porque isso é histórico familiar, e nós sabemos que alguns transtornos podem ser hereditários, né? Eles podem ter essa possibilidade. Então, é importante a gente perguntar o histórico familiar. A dinâmica familiar é mais ou menos o que a Adriane colocou para gente. É quem mora com você, meu paciente, quantas pessoas que tem nessa casa, para eu entender essa dinâmica familiar. A história social é quem faz parte da vida do meu paciente sem ser a família com quem ele mora. Às vezes ele vai em casa para dormir, ou ele vai em casa para comer e dormir, mas ele não convive com a família dele. Ele convive com os amigos, ele convive com os primos. Ele gosta mais de ficar na casa da avó do que ficar na própria casa. Isso também são dados importantes para mim. Por que ele não sente esse acolhimento familiar? Qual que é essa necessidade de se ausentar de casa, né? Então, eu preciso saber como que é a vida social do meu paciente, se ele tem um grupo de apoio, o que a gente chama de rede de apoio? Se quando ele está mal, tem alguém que cuida dele. Seja amigos, sejam conselheiros, sejam um grupo da igreja, um grupo da religião que ele participa, se há alguém com quem ele contar ou com quem a gente possa contar no caso de uma ajuda para colaborar com esse tratamento. Dados escolares nem sempre são importantes, apenas precisa saber o nível escolar da pessoa, a não ser que a queixa seja ligada a um problema de aprendizagem. Se eu atender um jovem universitário e ele disser para mim que ele está com muita dificuldade para fazer as provas, ele tem um famoso branco, aí sim eu tenho que fazer uma coleta de dados escolares minuciosa desse paciente, entender como que foi a vida escolar dele, onde que começou esse bloqueio. Esse dar um branco na hora da prova não começou agora na universidade. Com certeza aconteceu algo na vida escolar dessa pessoa e agora está aparecendo, tá? Então, eu preciso investigar a vida escolar em algumas circunstâncias. Ok, vou colocar o outro modelo de anamnese que eu tenho, que é o que eu falei para vocês, que eu acho ele mais completo. Mas ele é mais completo mesmo. Tem coisa que tem gente que não sabe responder, e a gente pergunta assim, fala com a sua mãe para ela me responder, às vezes nem a mãe sabe. Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte e vocês vão ter essa noção. O roteiro aqui inicial de identificação é muito parecido. Nós não vamos nos ater a esse na primeira parte. Eu achei muito interessante aqui a mãe
ou substituta, ou o pai ou substituto, porque às vezes não é um pai, é um padrasto, mas que tem um papel de pai. Às vezes não é a mãe, às vezes é uma avó que tem esse papel de mãe. Alguém quer perguntar alguma coisa? Parece que eu ouvi um sonzinho. Oi, Weberton. Quando o paciente é criança, como se faz a anamnese? É com os pais? Sim, sim, com os mesmo? pais. Com os pais da criança. Inclusive, essa anamnese aqui, eu esqueci de falar, que essa anamnese é uma anamnese para criança, porque quando eu estou falando de pai ou mãe substituta, eu não estou falando de um paciente adulto, tá? Eu não preciso de todos esses dados de identificação de pai e de mãe se eu estou atendendo um jovem adulto como você, o Weberton. Eu vou perguntar seu nome, sua idade, sua data de nascimento, aqui no roteirinho, seu, endereço, telefone. Aí eu não vou te perguntar como é que é o nome do seu pai. Seu pai é casado? Ele estudou? Eu não preciso perguntar isso para um adulto sobre o pai dele, nem sobre a mãe dele. Eu preciso perguntar essas informações para os pais de uma criança ou adolescente que eu atenda. Ok? Esse modelo aqui é um modelo de anamnese de quando se atende criança. Que aí eu preciso de todas essas informações. Ok? Aqui um quadrinho com aquela questão que a Adriane colocou de quem mora em casa. E olha que interessante, eu vou colocar o nome da pessoa aqui nessa parte do quadrinho, e aí grau de parentesco. Então eu vou colocar Maria, que é a mãe. Quantos anos essa mãe tem? Qual a instrução dela? Até que série ela estudou? Qual que é a profissão? Ela trabalha fora ou ela fica em casa cuidando da família? Se ela ganha dinheiro, qual que é a renda que ela tem? Por que isso é importante de renda para eu saber? Porque o dado importante hoje em dia é quando a mãe ganha mais do que o pai. E talvez isso traz um pouco mais de autoridade para a mãe, e isso pode ser um dado importante. Em alguns casos não faz diferença, mas em alguns casos pode ser que faça diferença, ok? Sobre a saúde, será que essa mãe tem um problema de saúde? Faz algum tratamento que isso implica na vida da criança? E se a mãe fuma, ou se ela tem algum hábito, algum vício, perdão, que pode ser colocado como importante. Eu acho que essa coluna do tabagismo é desnecessária, mas quem fez esse modelo de anamnese achava importante conhecer quem da família que fuma. Não sei se estava fazendo alguma pesquisa, né, para levantar esse tipo de dado. Vamos descer. Aí nós vamos começar a história de vida dessa pessoa. E aí eu vou perguntar para a mãe. Olha só as perguntas, gente. Tem mãe que chora nessa entrevista. Mexe muito com a vida, com a parte emocional dessa mãe. Porque eu vou perguntar se essa gravidez foi planejada, se foi desejada, como que ela sentiu quando ela soube que ia ter esse neném, né? E aí vou perguntar uma série de coisas para essa mãe sobre concepção, se ela já teve aborto natural, se ela já teve aborto provocado, quantos filhos que ela tem, se algum filho já faleceu, qual foi a causa da morte e a idade dessa que aconteceu esse óbito. Então, o que eu fiz aqui? Cresceu de repente o negócio aqui, eu não tô sabendo diminuir, gente, peraí. Ah, deixa grande, não tem problema não. Gestação. Ela ficou grávida quanto tempo depois do casamento, se ele foi o primeiro filho, né? Qual que era a idade da mãe quando ficou grávida? Como que foi essa gravidez? Qual foi a duração? Tem gravidez que dura menos, né? A criança nasce prematura. Fez acompanhamento pré-natal, fez ultrassom, algumas observações, então, sobre a gravidez. Ainda na gravidez, a gente tem que perguntar como que foi a alimentação durante a gestação, se usou alguma droga, de repente é uma mãe que tem um tratamento contínuo de depressão, de epilepsia, de qualquer problema que toma um remédio forte. A gente tem que saber se essa mãe tomou medicamento durante a gestação. Tem mãe que não sabe que está grávida e
continua com a vida normal, bebendo, fumando, tomando remédio, e aí descobre que está grávida, já passou uns 3 meses. Então, isso também é um dado importante. Que a gente sabe, nós vimos em desenvolvimento 1 o que as drogas, o álcool e o cigarro pode provocar durante uma gestação, certo? Então, é importante eu perguntar isso sobre a gestação dessa criança. Como que foi o parto? Tudo sobre o parto. Se o parto foi difícil, por que foi difícil, o que aconteceu? O teste de Apgar, vocês lembram disso? Desenvolvimento 1? A nota que a gente tem quando nasce? Tem mãe que não lembra a primeira nota e a segunda nota do Apgar. Quanto que pesava ao nascer? Gente, toda mãe sabe. Quanto que o seu filho nasceu, quanto que ele tinha? Toda mãe sabe. Eu tenho 4 filhos, eu sei peso e medida de centímetros de cada um deles. Então, assim, é a primeira informação que uma mãe tem quando o filho nasce. Primeira avaliação que faz. Quando a gente dá a notícia, fulano nasceu, ninguém pergunta qual foi a nota Apgar. Ninguém pergunta isso. As pessoas perguntam, nasceu? Quantos quilos? Quantos centímetros? Nossa, nasceu grande, hein? Nasceu criado. Ou se não, nossa, nasceu miudinho. Então, todo mundo faz esse tipo de comentário. Por quê? Porque toda mãe sabe, tá lá na fichinha, no cartãozinho de nascimento, centímetros, peso. Quando nasceu, precisou de alguma necessidade, de algum cuidado especial? Ou seja, foi para a incubadora? Isso é um dado muito importante. Porque nós sabemos que a falta de oxigênio, a criança nascer roxinha, ou mesmo ela ficar muito tempo na incubadora, significa que ela teve algumas dificuldades respiratórias ou neurológicas, e isso pode implicar sim num déficit de intelectual mais tarde, pode implicar sim em uma fobia mais tarde. Eu já conheci pessoas que descobriram em terapia que tinha medo de escuro e foi descobrir porque passou falta de oxigênio na hora do parto. Ficou roxinha. Então, quando fala assim, vamos passear numa gruta? Não, Deus me livre, apertado, escuro, não quero de jeito nenhum. Esse medo de um lugar apertado e escuro, e se a gente vai falar de parto para essa pessoa, a sensação dela é, ai meu Deus do céu, trem difícil. E aí vai perguntar para a mãe dessa pessoa, como é que foi o parto? Ah, faltou oxigênio. É a famosa frase, quase passou da hora de nascer. O parto foi um parto de sofrimento. A criança teve sofrimento para nascer. Então, isso pode implicar em fobia, em medo de escuro, tá? Então, é importante a gente perguntar essa necessidade de incubadora no início da vida. A atitude dos familiares, né? Como que foi a recepção dessa criança? Todo mundo vibrou? O pai, como que ele se comportou diante dessa chegada desse filho? E aí começa o desenvolvimento. Gente, eu não vou ler todas as perguntinhas, não vou ficar explicando tintim por tintim, porque a gente já viu esse desenvolvimento 1, mas é só para mostrar para vocês como que uma anamnese bem completa, ela é longa. E não dá para fazer, às vezes, só em uma sessão. Às vezes eu preciso me encontrar mais de uma vez ou duas com essa mãe ou com esse pai, tá? Então, no desenvolvimento, vai falar sobre alimentação. Olha só, se mamou no peito, se foi mamadeira, como é que era a sucção dessa criança, como foi a introdução de comida salgada, quem que dava comida para a criança e assim por diante. Todos os horários das refeições, as preferências, sobre o sono, como que foi o sono do bebê, como que é o sono dele hoje, dessa criança com a idade que ele está, dorme sozinho ou dorme com outras pessoas no quarto, tem a caminha dele, dorme na cama dos pais, dados importantes também. Controle dos esfíncteres, quando que passou a não usar fralda, não precisar mais usar a fralda de dia, de noite. Quem que ensinou isso para ele? Medos ou fobias, essa criança apresentou algum medo? Como que aconteceu? Quem que cuidava dela quando ela estava com medo? Tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento. Tique nervoso, como por exemplo, roer as unhas, arrancar o cabelo, morder os lábios,
Movimentos repetitivos, essa criança já apresentou? Então, isso são dados importantes. Sobre o desenvolvimento motor. Quando que sustentou a cabecinha, quando que engatinhou, quando que ficou em pé, quando que andou. Aqui é que eu digo, tem muita mãe que não lembra, não. Ah, foi normal, foi na época normal. Ou seja, se foi na época normal, não é uma queixa. Ela não sentiu diferença. Esse menino andou na época que tinha que andar, ele falou na época que tinha que falar, mas quando tem queixa, eles lembram. Por exemplo, demorou demais a andar, era um menino mole, preguiçoso. Foi andar, já tinha quase 2 anos. Isso é um dado? Isso é um dado importante. Então, vai aparecer. Na linguagem, se a fala foi normal, a mãe também não tem que... Ah, não lembro, não, com quantos meses que ele falou, mas não demorou, não. Normal também, coloca lá, não lembra, ou normal, ou como as outras crianças. Agora, tem mãe que vai falar assim, nossa, demorou a falar, levei na fonoaudióloga, fiz exame de audição, dado importante também, tá? Então, não tem problema quando a mãe não lembrar. Se ela não lembra, geralmente é porque não existia queixas, não tinha sintomas. Se chupou o dedo, se ainda chupa o dedo, né? A compreensão sobre a linguagem, atividades psicomotoras, se tem essas habilidades motoras de desenhar, de recortar, de colar, de andar de bicicleta, de jogar bola, de correr, de pular corda, são atividades psicomotoras. Ele sabe se vestir sozinho, abotoar e desabotoar uma camisa? Então, isso também são dados importantes. A respeito da sexualidade, quando é que a criança apresentou as primeiras perguntas, as primeiras curiosidades? Como que foi a atitude dos pais? Quem que explicou para eles sobre isso? Como foi a explicação e como que foi a recepção da criança em relação a essas informações? E socialmente, quando que essa criança começou a se socializar? Ela ia para a creche ou ela ia para a escola? Com qual idade? Gostava? Chorava quando ficava lá? Então, tudo isso tem aqui nessas perguntinhas. E agora que o fulaninho está com 8 anos, ele tem amigos, além da escola? E como que ele escolheu? Ah, é vizinho. Ah, é aqui no playground do prédio. Ele sempre gosta de brincar com fulaninho. Então, como que é essa relação de amizade? Na família, como que é a relação da criança com a mãe, com o pai, com os irmãos? Entre as pessoas que moram na casa também. Se a família tem uma vida social, se ela faz visitas, se ela recebe visitas, se ela frequenta uma igreja, um clube, se viaja. A respeito de doenças, se já teve alguma doença, se já teve alguma hospitalização. O modelo da entrevista é de Ribeirão Preto, então vai falar quanto tempo mora em Ribeirão Preto. Essa parte eu acho desnecessária, tá? Mas a pessoa que fez esse modelo achava necessário. Se a casa é própria, se é alugada, há quanto tempo que mora nessa casa, é uma parte bem para assistência social, seria uma parte de anamnese para assistência social. Se tem saneamento básico, quantas televisões tem, parece aquele questionário socioeconômico que vocês respondem às vezes na faculdade, não é? Quantas televisão tem, quantas geladeiras, quantos chuveiro, é para ter uma ideia da vida financeira da pessoa. Eu acho desnecessário, não faço essa parte na minha anamnese. A parte sociocultural é interessante, de brincar, de passear, de fazer esporte, de assistir TV. E, por último, a assinatura da pessoa que nos concedeu essa entrevista com a data e a duração da entrevista. Se foram dois encontros de 1 hora cada, se foi 2 encontros, se foi 3, a gente coloca aqui. E, por fim, assina-se esse documento, agradece a pessoa entrevistada. E olha, gente, depois que a gente perguntou isso tudo, com tantos detalhes, eu ainda costumo perguntar assim: tem alguma coisa que você acha importante relatar que eu não perguntei? Porque por mais minuciosa que seja uma anamnese, às vezes aquela duvidazinha ou aquele pequeno detalhe que a mãe percebe não está aqui em nenhuma pergunta. Então, eu tenho que abrir esse leque aqui no fim. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de relatar? Ah, tem. Quando a minha mãe morreu, a avó do fulaninho morreu,
ele ficou devastado, chorou uma semana, tá vendo? Isso é uma história, um fato que compõe a história de vida desse paciente, que é muito importante. É um luto talvez mal elaborado, que eu sabendo disso vai contribuir para um diagnóstico, né? Então são historinhas da pessoa, só a mãe sabe para contar pra gente, e que talvez eu tenha deixado passar desapercebido. Então é importante a gente abrir no final essa perguntinha. Bom, eu encerrei agora o roteiro da anamnese, e aí eu volto para vocês e gostaria de perguntar se vocês têm, de abrir para perguntas, dúvidas, ou se ficou claro como que funciona uma anamnese. Ok? Nenhuma dúvida? Que bom então, porque a gente está encerrando o nosso tempo também, né? Acho que a gente aproveitou, bem aproveitado o nosso tempo hoje. Eu agradeço vocês que ficaram conosco aqui até o final, né? Não foram todos que voltaram para o segundo tempo. E eu, infelizmente, ainda não estou conseguindo gravar o segundo tempo. Eu gravo o primeiro tempo e quando fecha a live, pergunta se eu quero converter o vídeo. Aí eu dou um ok. Aí o vídeo está em conversão e eu começo o segundo tempo. Quando eu termino o segundo tempo, um vídeo não sobrepõe o outro, porque aquele ainda está em conversão. Aí esse segundo eu perco, eu ainda não consegui resgatar. Eu vou conversar com a professora Renata hoje, porque ela disse que se eu tivesse alguma dúvida era para perguntar para ela, para ver se eu consigo sanar essa dificuldade para as próximas aulas isso não acontecer. Tá bom? Então, muito obrigada a vocês. Até segunda, na aula de desenvolvimento, tá bom? Bom restante de semana para vocês. Até lá. Tchau, tchau.